Junto. Certo? Fica. Atenção. Senta. Fica. Livre. Tudo bem? O conteúdo desse vídeo vai ser exclusivamente a respeito do Dogbox, dentro da sua função de guarda e proteção. Mas antes de iniciar o conteúdo em si,
eu quero trazer uma introdução para que haja melhor compreensão. Eu trabalhei num condomínio na área de segurança. Na realidade, eu trabalhei em vários lugares na área de segurança privada, tanto empresa como órgãos públicos. E um dos maiores problemas na área da segurança é você estar lidando com pessoas que não entendem de segurança, mas se colocam como se entendessem de segurança. Uma das piores situações de segurança é você estar trazendo segurança para algum lugar, para alguma pessoa, e a própria pessoa não aceitar a segurança, fazendo da situação em si uma insegurança. Então, se tem uma segurança no local, existem certas normas para que a mesma aconteça. Você tirando aquelas normas, não vai ser mais segurança, vai ser insegurança. E o pior é quando quem deveria estar cooperando para a própria segurança de si mesmo está cooperando para a sua própria insegurança. Teve uma dessas situações, dessa em particular que eu vou comentar. Eu estava na portaria do condomínio e chegou uma pessoa falando que ia buscar um carro do seu tio. Mostrou a chave, falou o nome lá do morador. E eu falei que não seria possível ele retirar aquele automóvel sem autorização pessoal ou escrita do próprio morador. Ele ligou supostamente para uma pessoa. A pessoa falou comigo, dizendo que era o seu sobrinho, que estava autorizado a tirar o carro. E eu falei que mesmo assim eu não poderia liberar. Enfim, existem pessoas que podem ser sequestradas e ser coagidas a falar nessa situação para liberar o automóvel, ou entrar no apartamento, ou na mansão, ou na casa, enfim. Pegar uma criança, né? A pessoa pode ser coagida por um bandido, a criança está em casa e falar que veio buscar a criança, isso é uma situação de sequestro. Então, é uma situação mais grave ainda do que um bem material. E eu falei no telefone que eu não poderia, a não ser que a pessoa em si, o morador, fosse na portaria e deixasse por escrito, né? Documentado, registrado, tanto a pessoa que ia vir, o número da identidade e tantas outras coisas para a pessoa poder retirar um carro, caso não fosse com a presença da mesma. A pessoa foi embora. Quando foi mais tarde, o morador foi na portaria e perguntou se eu não ia com a cara dele. Chegou ao fato em si, que ele falou para o sobrinho vir pegar o carro dele, eu não liberei o carro para ele poder levar. Uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei quem é. Fiz a argumentação, ele me disse que tinha ligado para mim, estava conversando comigo, mas quem me garantia que a pessoa que eu estava conversando era ele mesmo? Tem pessoas que podem imitar a voz de uma pessoa. Eu tive uma situação pessoal, que uma pessoa ligou para mim a respeito de um parente, era igualzinho a voz desse parente. Até o jeito de chorar era igual a essa pessoa. A princípio foi até minha mãe. Como se tivesse sequestrado minha mãe. Minha mãe tinha saído de manhã, eu tinha ido trabalhar, realmente ela estava na rua. Depois uma pessoa me liga a voz igualzinha da minha mãe. Será que eu não conheço a voz da minha mãe? Até o jeito de chorar. Graças a Deus, não era verdade. Mas a voz igual, idêntica da minha mãe. Até a maneira dela chorar, se lamentar, enfim. Então quem me garantia que no outro lado era ele? Quem me garantia que ele não poderia estar sendo sequestrado e coagido a isso? Enfim. Expliquei a situação e o morador ainda ficou com cisma de mim, como se eu tivesse feito alguma coisa errada.
Em outro momento, eu fazia segurança no órgão público. E lá tem processos do judiciário. Então tem que tomar muito cuidado quem entra nas salas. E chegou uma suposta funcionária falando que queria ir no gabinete do juiz tal. Eu pedi ela a identificação, ela falou que não tinha. Então eu falei, então a senhora não vai poder entrar. Ela ficou super irritada, falou que trabalhava mais de 20 anos no tribunal, que queria meu nome, que ia dar para o ministro. Ou foi do ministro tal que ela queria? Foi ministro ou juiz? Porque lá era processo de ministro e juiz, enfim. Aí eu falei para ela assim, não, mas antes disso tudo, né? Falei, a senhora tá vendo aquele prédio ali? Um prédio do outro lado. Não dava 1 metro, meio metro. Falei, a senhora pode ir naquele outro prédio ali, ó, a senhora se identificar, eles vão dar autorização, a senhora volta e a senhora entra. Ela falou, então, não vou lá não vou me identificar lá não. Eu quero entrar agora aqui, por aqui. Falei, pois é, mas sem identificação a senhora não entra. Ela veio com essa conversa, me dá seu nome aí que eu vou dar pro ministro, pro juiz e como de alguma maneira fosse me prejudicar. Aí eu mostrei meu crachá, falei, aqui, tá aqui meu crachá, meu nome é esse e tal. Ela, um absurdo, trabalho 20 anos no tribunal, não posso chegar aqui, entrar no gabinete, não sei o que, aquela conversa toda, né? E a segurança é para quem ela supostamente estava prestando serviço ou trabalhava. Aí eu falei com aquela senhora, eu trabalho lá na sua casa, faço segurança, onde a senhora reside. Chega um marginal lá, um bandido, quer fazer mal para a senhora e para sua família. Só porque ele fala que te conhece, eu tenho que deixar ela entrar na sua casa? Aí ela, Aí tinha outra funcionária do lado. Eu falei, se eu entrar com ela, eu posso entrar com ela? Eu falei, se ela se responsabilizar pela senhora, eu nem sei se ela se conhecia. Olhei para outra funcionária e falei, você vai se responsabilizar? A outra parece que meio sem graça falou que sim. Peguei os dados da outra, o nome dela, anotei tudo direitinho. Falei, agora a senhora está liberada. Enfim, mas do outro lado a pessoa não quis ir. Então, você está fazendo a segurança da própria pessoa. E a própria pessoa não colabora. Então, os vídeos que estão aí a respeito do conteúdo do Dogbox, esse e tantos outros, é para a segurança das próprias pessoas, é para a segurança do próprio dog, é para a segurança da vizinhança, é para a segurança de outros cachorros, do próprio cachorro da pessoa, mas tem pessoas que ainda não aceitam. O Dogbox, ele é um dog de guarda e proteção. E durante algum tempo, somente depois durante a internet, a mídia, surgiu falsas informações a respeito do Dogbox. E não só a respeito do Dogbox, mas no contexto de toda relação com o cachorro. Tem pessoas que têm cachorro e elas não se importam de pessoas mexer com seus cachorros, brincar com seus cachorros, fazer carinho com seu cachorro. Não é seguro você estar colocando a mão no cachorro que não é seu. Principal se o dog é de guarda e proteção. Então a pessoa acha que porque ela deixa os outros passar a mão no cachorro dela, ela pensa que todo mundo deveria ser assim. Ela acha que todo mundo tem que passar a mão no cachorro de todo mundo e não tem problema algum. Mas quando o cachorro é de guarda e proteção, e mesmo se não fosse, quem tem o conhecimento do manejo correto, sabe que não é bom. E se você está no manejo, no adestramento do seu dog, ser um dog de guarda e proteção, não é aconselhável outras pessoas ficar passando a mão no seu cachorro. Tem vídeos falando a respeito sobre isso com mais detalhes. Aqui é só uma introdução do que vai vir a seguir. E essas pessoas, elas ficam chateadas. E é para a própria segurança da pessoa. É para a própria segurança dela e até do próprio animal. Por quê? Porque se um cachorro desse morde essas pessoas, é perigoso o cachorro até ser sacrificado. É perigoso o dono ser preso. Isso é, se não ocasionar brigas psicológicas
discussões ao redor, se não acontecer brigas físicas, às vias de fato, e se não acontecer tragédias piores até de óbito, depender de quem está discutindo e depender de quem está se defendendo da discussão. Então, para evitar tudo isso, cada um no seu lugar. Eu estou com o meu dog passando, ele no comando junto, eu passo, você não mexe com ele, você não vai passar a mão nele, eu passo tranquilo, você passa tranquilo com o seu dog do outro lado, ainda que ele vai ficar latindo pro meu, querendo morder o meu, e o meu não vai dar nem moral pro seu cachorro, nós vamos passar tranquilamente e pronto. Se eu der o comando do meu cachorro sentar e ficar quieto, e você estiver conversando comigo, nós conversamos normalmente. Você não precisa querer tocar no meu cachorro e passar a mão no meu cachorro. E depois querer culpar que o meu dog não está de focinheira, mas ele está na focinheira do comando do manejo, da liderança do meu domínio. Como eu volto e repito, a melhor segurança no manejo com dog é o adestramento. Não só o adestramento no contexto de você ver o dog obedecendo, mas de você entender a mentalidade do dog e a mentalidade que você deve ter em relação ao dog e a todo o contexto social dele, em relação a você mesmo, em relação à vizinhança, a outros cachorros e a outras pessoas. Mas, infelizmente, como nesse contexto, que eu trouxe da segurança e pessoas não contribuem para a mesma, infelizmente, no manejo do dog é a mesma coisa. Você está trazendo um manejo, você está trazendo um conhecimento, você está trazendo uma ideia de segurança, mas a pessoa ela rejeita. Ela acha que o que ela pensa que é o certo. E o que ela pensa tem que ser para todo mundo. Não é algo que é para ela. Por exemplo, eu tenho o manejo do meu dog. E é o manejo correto. Por quê? Porque o cachorro tem obediência, o cachorro tem educação. Isso devia ser para todos, mas eu não imponho isso para você. Agora, tem gente que não tem a obediência do cachorro, não tem domínio sobre o cachorro, é um cachorro desobediente, mal educado, late para outros cachorros, quer agredir os cachorros, agredir pessoas, anda solto, sem guia, não tem comando junto, não tem comando senta, não tem um comando de cessar uma agressão caso agredir alguém, acontecer. E essas pessoas querem impor esse tipo de manejo, que na realidade não é manejo, é um anti-manejo. Mas acaba sendo um manejo mesmo, porque todo o seu trato com dog é um tipo de manejo, adestramento e condicionamento, como foi dito no vídeo anterior. Então o vídeo a seguir vai trazer o contexto dentro do conteúdo a qual eu estou dizendo nesse momento. E fiquem com Deus e boa meditação das coisas de dog. Eu não ia comentar não, mas eu vou comentar porque está me vindo ao coração. Todo mundo tem uma estratégia para a eternidade. Todo mundo tem um plano de salvação. Uns acreditam que todo mundo vai para o céu, outros nem acreditam que tem céu. Uns acreditam que vão encarnar, ficar encarnando até se tornarem perfeitos. Outros acreditam que vai ter purgatório, fica lá um tempo lá no purgatório, depois sai, vai para o céu. Outros não acreditam que não tem nada, morreu, vai para o nada. Então todo mundo tem um plano para a eternidade. E todos esses planos fora de Cristo, eles vão falhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o conteúdo do dog a respeito das coisas do alto também é segurança. E toda segurança tem um planejamento. Toda segurança existem normas que, cumpridas, elas fecham as brechas para um possível imprevisto. E por melhor que seja a segurança, por melhor que seja o agente, por melhor que seja os meios tecnológicos, por mais que se use a ciência e tantas outras coisas, a segurança humana ela tem falhas. Então todo esse tipo de segurança fora de Cristo como único Senhor e Salvador é falho. Tanto é que a segurança ela é aperfeiçoada através das falhas. Há uma falha,
Aí se cria uma segurança para aquela falha. Mas existem outras falhas. Porque aqueles mesmos que podem fazer a segurança, eles podem usar aquilo para desarmar aquela segurança. Um exemplo, a pessoa que coloca o alarme num carro. Um exemplo simples. O próprio bandido é aquele que coloca o alarme, e o próprio bandido é aquele que tirar o alarme. Então, da mesma maneira que existe inteligência para criar alguma coisa, existe inteligência para desfazer aquilo que foi criado. É isso que eu quero dizer. Agora, o plano de Deus, a estratégia de Deus, ela não tem falha humana. Porque não é um projeto humano. A salvação em Cristo como único Senhor e Salvador não é um projeto humano. Não é o projeto de uma religião. É o projeto do próprio Deus. E esse projeto de Deus não tem falha. Essa segurança da alma em Cristo não tem falha. E a norma para essa segurança, para se adquirir essa segurança, para essa segurança funcionar, a norma é o arrependimento. A norma é a conversão dos pecados e iniquidades em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Deus não poupou nem os anjos que foram contra a sua palavra. Deus não poupou nem os pastores, nem os líderes religiosos na época que Jesus aqui veio como homem, que rejeitaram ele. O Senhor Jesus falou que aqueles que não fossem a Cristo ainda estavam condenados. Todos aqueles que não vão em Cristo ainda estão condenados. Eles estão na insegurança. A única segurança que o homem pode ter para a salvação da sua alma é em Cristo como único Senhor e Salvador. Então, o conteúdo também a respeito das coisas do alto está falando de segurança, está falando de prevenção, está falando de estratégia espiritual para a salvação da sua própria alma. Mas como tem gente que nega a segurança da terra, das coisas da terra, contribuindo para a insegurança de si mesmo, assim também é em relação às coisas espirituais. As pessoas negam a segurança em Cristo como único Senhor e Salvador, se apegando à insegurança dos seus próprios projetos, dos seus próprios planos, das suas próprias ideias de salvação da sua própria alma. Inspirados pelas suas próprias imaginações e inspirados também pelo espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo, ele está condenado. E ele quer levar um número maior de pessoas com ele para o lago de fogo. Por isso ele luta para que você e outros não creem em Cristo como único Senhor e Salvador. Porque ele sabe que a pessoa, uma vez estando nesse plano, debaixo dessa estratégia, obediente a essa norma, ele não pode tocar nessas pessoas para condenação. Ele tem que tirar essa pessoa desse lugar seguro. Então ele tenta as pessoas a saírem de Cristo para que ele possa atuar em suas vidas, levando elas à condenação ao qual ele mesmo está condenado. E ele tem ódio de nós por causa disso também. Por quê? Porque os anjos receberam seu juízo, foram expulsos dos céus, lançados no inferno e vão ser lançados no lago de fogo. E Deus enviou Jesus Cristo, não foi por causa deles. Foi por causa de você. Foi por causa de mim. Foi por causa do ser humano que Deus enviou o Filho dele. Então o ódio deles ainda é maior ainda. Porque Deus nos colocou maior do que eles. Ao ponto de enviar o seu Filho a morrer por nós, não morrer por eles. Então para eles não tem mais essa questão do arrependimento, de confissão, de conversão. A mesma situação de pessoas que passam para a eternidade sem Cristo como único Senhor e Salvador. Não vai ter mais esse negócio de arrependimento, conversão, confissão. A oportunidade é aqui, no estado humano, não no estado espiritual de eternidade. E existe uma salvação eterna, uma segurança eterna para os que se arrependem, para os que confessam, se convertendo a Cristo como único Senhor e Salvador dos seus pecados e iniquidades. E existe uma insegurança eterna, porque aqueles que estão no inferno agora, nunca mais eles terão segurança. Eles estão inseguros para sempre. Você já experimentou uma sensação de insegurança? É algo terrível. E uma sensação de insegurança eterna.
a qual as pessoas que estão no lago de fogo neste momento? Tanto anjos que estavam com Deus, como líderes religiosos da época, quando Jesus veio como homem. Então, se Deus trouxe esse plano, se Deus trouxe essa estratégia, nós devemos nos apegar não aos nossos próprios planos de salvação, mas a esse plano de Deus que está em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Eu não poderia deixar de trazer essa meditação, ainda que eu quisesse, porque para isso nasci, para isso existo, para transmitir as coisas do alto. Beleza? Fique com Deus e tudo de bom. Beleza? Tudo bem? Nós vamos aqui fazer uns comentários a respeito do Dog Box dentro da sua função de guarda e proteção. Depois que surgiu a internet, o YouTube, os vídeos, foram se passando conteúdos de um Dog Box fora da sua função de guarda e proteção. E o Dog Box, ele foi criado, surgiu com a finalidade de guarda e proteção. O mesmo já foi usado em combates, em guerras. Pastor, alemão, Doberman, Rottweiler, esses cachorros são todos oriundos ali da Alemanha. Depois eles teve as suas migrações para a América e foram surgindo outros tipos de porte, mas o Dog Box europeu, alemão, ele é um dog com uma estrutura maior, ele é mais encorpado, ele tem uma cabeça maior, ele tem um peitoral maior, as costas dele são maiores, a boca dele tem um encaixe de mordida melhor. O Dog Box americano ele é menor, ele parece um morceguinho, o rosto dele assim parece de um morcego. Ele tem um focinho mais achatado e menor. E o Dog Box europeu alemão, ele tem um focinho um pouquinho mais longo, não muita coisa, mas um pouco mais longo e mais aberto. Eu tive um Dog Box dessa cor aí. Pra mim eles são mais agressivos, eles são mais territoriais, mas tudo depende do manejo. E ele já teve confrontos com dogs pitbull e é o ponto de quase matar. Era um dog bem territorial, era um dog que não gostava de outro dog, ou ele gostava da briga em si. Eu já ganhei ele adulto, tem vídeos comentando com mais detalhes esses fatos. Então eu particularmente gosto muito desse box rajado, pelo temperamento dele, de guarda e proteção, e também muito fácil de se lidar com a família no seu dia a dia. Quando eu era mais jovem, criança e indo para a adolescência, a visão que todos nós tínhamos naquela época é que o Dog Box era um dog de guarda e proteção, porque na vizinhança tinha box. Eu via box na vizinhança. E nunca vi Dog Box brincalhão, bobão. Todos que eu via nas casas das pessoas, eles estavam na função de guarda e proteção. Então, quando começou a surgir internet, YouTube, e eu comecei a assistir vídeos
ali, dog box palhação, bobão, festinha, usando chapéuzinho de festinha de aniversário, narizinho de palhaço. Aquilo ali criou uma contradição na minha mente, porque não era a imagem que eu vinha do boxe. Eu nunca tinha criado boxe, eu não tinha boxe, eu era criança, adolescente. Esse aí já é o mais voltado para o americano, olha só como é que ele é diferente. E eu vou mostrar outros daqui para frente, vocês vão ver como é que eles são muito mais encorpados. O alemão e o europeu. Pode ver que ele é mais compacto, o americano. Enfim, então cria uma contradição, porque todos os boxes que eu conheci de pessoas no dia a dia, não por vídeo, televisão e essas coisas, mas no dia a dia eram dogs de guarda e proteção. Era um dog que estava dentro dessa função. As pessoas andando na rua, cachorro imponente. E você percebia ali que não era um cachorro para você passar a mão nele. Não era um cachorro para você tocar nele. Eu tenho um conhecido, o Leonardo, ele tinha uma box branca. Qualquer um podia perceber que não era uma cachorro que você podia chegar e botar a mão na cachorro. E hoje você tá com um cachorro, as pessoas querem passar a mão no cachorro. Mesmo quando você fala que o cachorro morde. E as pessoas ainda assim querem passar a mão e ficam com raiva se você não deixar passar a mão no dog. Elas não entendem o perigo que aquilo tem, a consequência que pode haver. E elas não entendem também que você não está criando o seu cachorro para pessoas fora do seu contexto familiar, da sua casa, ficar passando a mão no cachorro. É um cachorro de guarda e proteção. Então, você está tendo um manejo com o dog nessa função de guarda e proteção. E isso é um risco. Pessoas que passam esse tipo de informação, que o box ele não faz guarda, não faz proteção, isso é um perigo, porque já aconteceu de eu falar para a pessoa não passar a mão, a pessoa morde ou morde. Aí a pessoa falou assim, é box? Eu é box. Morde ou morde? Ele não morde não. Eu tinha acabado de falar que morde. A pessoa morde não. Eu tenho um box de 4 meses e vim para botar a mão no Baruque. E como eu já estava percebendo que o Baruque já ia atacar, quando o Baruque atacou, eu puxei, ele conseguiu tirar a mão dele. Então ali já poderia ter ocorrido uma tragédia. Mas o que estava na mente do outro? É boxe, não morde. Porque foi isso que ele falou, das próprias palavras dele. Não é boxe, morde não, tenho antes de 4 meses. Então ele estava achando que o meu dog era o dog dele. E uma pessoa dessa, é até perigoso ter um cachorro nessa situação, porque ali eu acredito que foi uma aula para ele, né? Ali foi um ensinamento para ele. Eu acredito que ele amadureceu um pouco, pelo menos eu espero. Porque se ele entra nesse contexto que o dog não morde, não morde, quando for com o dog dele, alguém morde, ele não morde não. Por quê? Porque é boxe. Aí bota a mão e o cachorro morde. E não tem comandos para cessar a agressão do dog, que ainda é o pior. É perigoso até o dog querer voltar e morder ele também. Porque o dog, quando ele está no ataque, dependendo da situação, se você não souber o momento certo de tirar ali, o dog ataca até o próprio dono. Isso não é coisa de pitbull. Qualquer dog pode ter uma reação como essa. Depender da situação de dominância e agressão e ferocidade que ele está naquele momento. E por ele não ser preparado para aquele momento, ele não está preparado para se conter em uma situação de agressividade e ferocidade. Então, o dog box sempre foi um dog de guarda e proteção, mas depois que surgiu a mídia e as informações inverdadeiras, surgiu as inverdades sobre a função de guarda e proteção. Então surgiu essa mentalidade nas pessoas que o dog box ele não faz guarda e proteção. E no meu caso eu tenho que tomar bastante cuidado, porque como o Baruque ele é um cachorro educado, obediente, as pessoas se sentem instigadas a tocar no cachorro mesmo quando eu falo para não tocar. E
eu tenho que estar bem atento, porque tem aqueles que perguntam e tem gente que já vai botando a mão sem perguntar, confiando que o cachorro não vai atacar, somente dele estar sentado, sem estar rosnando, sem estar latindo, mas ele está na guarda, ele está na proteção. E eu tenho que estar tomando muito cuidado, porque eu sei que tem pessoas que têm um falso conhecimento a respeito da raça. E o canal ele oferece conteúdos de manejo do Dog Box dentro da sua função em guarda e proteção do meu próprio dog. No anterior e nesse vídeo agora eu achei por bem colocar outros Dog Box, ainda que sejam vídeos antigos, mas para as pessoas terem uma maior consciência do que realmente é um Dog Box na sua função primária de guarda e proteção. Que o Dog Box ele é um excelente dog para essa função. Já ouvi comentários também de pessoas falar que o Dog Box não faz guarda e proteção no meu canal e em outros canais. E esse vídeo vai contradizer essas mentiras. Tem outro comentário também que falando que o Dog Box ele não tem uma mordida encaixada. No meu canal tem mostrando o barulho com a mordida encaixada. Ainda que o Dog Box não precise ter essa mordida tão encaixada, porque ele segura com as presas da frente e segura mesmo, firme. O Dog Box anterior que eu tive, o rajado, ele segurou no focinho de um pitbull num confronto e só soltou quando nós fizemos a alavanca. Se não tivesse feito a alavanca ali com um pedaço de pau para abrir a boca dele, ele teria matado aquele pitbull. E pitbull mesmo. Vejam esse Dog Box. Você acredita mesmo que você iria passar a mão nele e ele não iria te atacar? Eu quero te dizer que se você fosse passar a mão nesse dog aí, você teria uma surpresa desagradável. Então, algumas pessoas elas pensam que isso não pode acontecer, independente da raça, mas nós estamos aqui no conteúdo do Dog Box. Então vejam, o Dog Box, ele dentro da sua função, ele está aí no manejo de guarda e proteção. Como eu disse anteriormente em outros vídeos, o melhor manejo, a melhor técnica para se treinar um dog na sua função de guarda e proteção no ataque é com um figurante. E um figurante que saiba o que ele está fazendo. Uma coisa é você estimular o cachorro. Outra coisa é você intimidar o dog. Então, o figurante, ele tem que ser alguém que ele saiba estimular o dog sem intimidar o dog. Ele tem que ir criando uma confiança no dog em sua própria mordedura. Esse trabalho ele não tem como ser feito num pneu, num pedaço de pano, no cabo de guerra. Tem que ter uma movimentação. Veja só, vocês viram que ele sentiu a mordida mesmo com protetor. Ali é uma pancada muito forte. Mesmo com o protetor ali, sai com o braço machucado. Já pensou se não tivesse com protetor? Se fosse uma mordida crua no braço, arrancava um pedaço do braço. E se não arrancasse, derrubava a pessoa. Ali é porque o protetor sai. Na hora que o negócio está complicando ali, o
o figurante ele deixa o protetor ir embora, mas ali poderia ser um pedaço do braço dele. Então, somente um figurante com habilidade, ele pode transmitir esse manejo. Veja só, ele puxa e solta, mas se fosse o braço ali, somente o braço da pessoa arrancava, ou a pessoa ia pro chão e o cachorro ia, né, ali devastando ali aquele braço. E o figurante ele tem que saber a posição correta dele estar, porque o cachorro pode morder em outro lugar. Então, todo o cuidado nesse manejo aí ainda é pouco. Então não pode ser uma pessoa inexperiente, tem que ser uma pessoa experiente para fazer esse manejo. Veja só a distância que ele pula. Ali, mesmo com a proteção, o braço fica estraçalhado. Então, o que eu estava comentando, eu não tenho figurante, eu não adestrei, eu não tenho esse manejo com o Baruch. Quando você está adestrando com figurante, você pode tirar 100% da ferocidade, da agressividade do dog. Se eu tirei 15% da guarda e proteção do Baruch no ataque, se eu tirei 15% é pouco. Agora, se eu tivesse um figurante que soubesse figurar, eu tiraria 100% da guarda do Baruch, a qual ele não tem. Somente com figurante, você pode tirar 100% da guarda e proteção do dog. Então esse manejo, ele é feito com 2 ou mais pessoas. Não tem como você fazer esse manejo aí com uma pessoa somente. E não é bom você fazer consigo mesmo. Então o cachorro ele fica debilitado por falta desse manejo. Right. Now, so move over, Bush. Stay right there. Veja esse dog aí, ó. Olha a ferocidade dele no ataque. Olha o porte dele, olha o tamanho dele. Isso aí é original europeu alemão mesmo. Olha o tamanho da cabeça, da boca. Então, ele não está usando a guia. Ele está só no comando junto e como que no comando ali de prevenção. Tipo, não vem, não chega perto, só aguardando o comando de ataque. Ali ele está totalmente dentro da sua função. A princípio ele está na prevenção, mas ali ele já está no instinto do ataque. E é interessante que tem o comando de ataque e tem o comando de cessar o ataque. Olha só, você podia deslocar o ombro do figurante, mesmo com toda a proteção, ali poderia deslocar o ombro. Você vê que ele pede pro outro dar o comando dele soltar, porque ele não aguenta. Isso aí força muito o figurante. Então por isso não pode ser alguém que não saiba sobre manejo. Tem que ser uma pessoa que tenha noção sobre manejo. Como se fosse atacar a pessoa e o cachorro já antecipou o ataque. Esse aí é o dog box, de guarda e proteção. E é interessante que com o manejo configurante, você tem várias opções. Você tem uma filhinha e você condiciona o dog. Se alguém for tocar nas partes íntimas dela, na perninha dela, nos seios dela, o cachorro já atacar. Ela está sentada ali no sofá ou no quarto e o cachorro está ali do lado. E de repente simulando entrando um ladrão. E o cachorro já atacar, já faz a proteção dela. Já faz a proteção das crianças. Ou como um amigo, tipo assim, um amigo entra na casa, você simulando que você está entrando no amigo, você vai no banheiro, ou vai na cozinha, ou vai em algum lugar e deixa aquele suposto amigo lá sozinho com ela. E o cachorro só observando aquele amigo. Aí aquele amigo vai tocar nela,
na parte íntima dela. E o cachorro já atacar. E o cachorro já perceber que é uma situação de abuso. Então, assim, e várias outras situações, uma pessoa pulando o muro, uma pessoa tipo entrando na sua casa como que escondido. Então tem várias situações no manejo que favorece, né, a guarda e a proteção do dog de uma forma mais eficaz e objetiva, né? Um figurante que saiba figurar um ladrão, um abusador, um sequestrador, enfim, alguém que venha trazer algum tipo de prejuízo para você, para sua família, para os seus bens. E poder tirar mais do cachorro, porque o cachorro, muitas vezes, ele mesmo não sabe o potencial dele. O Baruch, ele não sabe todo o potencial dele ainda. Da sua mordedura, da sua ferocidade, por não ter esse manejo. Então, esse manejo configurante proporciona que o dog consiga se conhecer melhor. Um figurante que sabe estimular o potencial do dog, como um professor que estimula o potencial dos seus alunos, como pais que estimulam o potencial dos seus filhos, percebendo as suas qualidades, os seus dons e os seus talentos e estimulando aquilo para que haja um progresso, uma prosperidade. Então, o progresso, a prosperidade do dog é quando ele está dentro da sua função primária, no caso do dog box, de guarda e proteção. Então, o cachorro, ele se torna muito mais feliz, ele dentro da sua função primária, dentro de uma obediência, dentro de uma dominância do seu proprietário. E depois que surgiu a mídia, muitas pessoas se alimentaram e beberam da mentira, pegando um conteúdo mentiroso e transmitindo como se fosse verdade, que o dog box não faz guarda e proteção. E, como vocês podem ver, não somente pelos vídeos do meu cachorro, mas por esse também de outros dog box, vocês podem perceber que o dog ele faz guarda e proteção. Eu já passei por uma rua e vi uma dog box fêmea americana. Eu fui passar a mão nela e eu já mexia com o cachorro e ela não latiu quietinha. Quando eu fui botar a mão na cabeça dela, ela atacou. Se eu não fosse rápido, tinha pego minha mão, mas ainda pegou meu dedo. Aí a vizinha do lado, né, fez os curativos, jogou álcool, enfaixou, saiu, né, rasgou o meu dedo. Mas era a mão, se eu não fosse rápido ali, ela tinha pego minha mão. E tinha estraçalhado a minha mão. E outras pessoas que comentaram já no meu canal, pessoas que têm dog box, pessoas que eu convivo no dia a dia. Nenhum deles fala lá que o box deles lá não faz guarda e proteção, muito pelo contrário. Eles falam que o cachorro faz guarda e proteção e falam de situações onde o cachorro foi extremamente feroz e agressivo. Então não se deixe convencer por esses vídeos que você vê no YouTube aí, do dog box bobão, brincalhão, né? Com chapéuzinho de palhaço, de festinha de aniversário e mesmo. Não pense que o dog box ele está restringido a ser isso não. O dog box ele é muito mais. Ele é um dog totalmente voltado para guarda e proteção. Não se engane com aquela carinha bobinha, porque você pode se deparar com um box dessa pegada aí, como o Baruch ou como tantos outros, e você for passar a mão, seu filho, sua filha, e aconteceu o pior. Não passe a mão num cachorro que não é seu. Seja dog box, seja qual for. E quando alguém falar assim, não morde, aí que você deve ficar mais preocupado ainda. Quando falar que não morde, você pode ficar mais preocupado porque essa pessoa ela não vai ter o manejo do cachorro te morder e cessar a agressão. A não ser que seja um dog adestrado, alguém que adestra o dog. Aí é uma situação diferente, porque pelo menos se acontecer uma fatalidade, ele vai ter o comando para o cachorro soltar e cessar a agressão. Fora isso, não vá nessa conversa se ele não morde. Cachorro tem boca não é só para comer não. É para morder também. Para se defender e defender alguém que ele
esteja ligado, vinculado, seja uma pessoa, seja um território. Então, eu acredito que ficou bem claro, em simples palavras, através das imagens do conteúdo, que o Dog Box é sim um dog de guarda e proteção. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom e boa meditação das coisas de Dog Box, de guarda e proteção. Falou, com Deus. Cover her leg or pooping over my head. Did you get that? Yep.
Ele só não sai pior dessa situação aí porque ele sabe se movimentar. Então ele tem experiência, ele tem técnica de movimentação diante do ataque de um dog desse. Porque se é uma pessoa inexperiente, mesmo com toda a proteção, a pessoa pode sair muito ferida. Se a pessoa não souber se movimentar, ela facilmente tem o ombro deslocado. Ela não saber se movimentar de acordo com o movimento do dog, ela pode cair, o cachorro cair por cima dela e morder em outros lugares. E vocês veem que sempre tem um ali no controle com a guia, uma guia que estica, né? Controlando ali a distância do dog, até onde ele pode ir. Porque um dog desse aí, na guarda, é fatal. Good boy. Good boy. Helen. Oh! Go! Good boy. Good boy, Albus. Good boy. Meus amigos muito queridos, eu estive planejando escrever-lhes alguns pensamentos a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que, em vez disso, devo escrever-lhes de uma outra coisa, instando com vocês para que defendam bravamente a verdade que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo para conservar sem mudança através dos anos. Digo isto porque alguns mestres ímpios infiltraram-se entre vocês, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos, sem medo do castigo de Deus. O destino de tais pessoas já foi escrito há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Para eles, a minha resposta é esta: lembre-se deste fato, que vocês já conhecem, que o Senhor salvou da terra do Egito uma nação inteira de pessoas e depois matou cada uma delas que não confiou nele e não lhe obedeceu. E lembro a vocês aqueles anjos que antes eram puros e santos, mas que se voltaram voluntariamente para uma vida de pecado. Agora Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o dia do juízo. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós, de que existe o inferno, no qual os pecadores são castigados. E boa meditação das coisas do alto.